Durante o século XX, era um período de muita tensão mundial. As coisas estavam escalando de um jeito muito sério. Haja vista que, antes do início da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande corrida armamentista. E o Brasil, para não ficar de fora, procurou modernizar o máximo que pôde as suas forças militares. Então, o Brasil decidiu adquirir dois grandes couraçados. O primeiro, o Couraçado São Paulo, que já foi destacado em vídeo aqui no canal, e o segundo, o Grande Couraçado Minas Gerais. Esse navio não apenas simbolizou o poder naval brasileiro, mas também se tornou um protagonista em eventos históricos significativos, como a Revolta da Chibata e a Primeira Guerra Mundial. Em 1907, o governo brasileiro decidiu recomendá-lo a um estaleiro estrangeiro, no Reino Unido, em resposta à corrida armamentista que permeava a época. O Minas Gerais foi lançado em março de 1908 e rapidamente se tornou um dos navios de guerra mais poderosos do mundo. Com mais de 190 metros de comprimento e um deslocamento de 25 mil toneladas, o encouraçado estava armado com 12 canhões de 305 mm, além de um impressionante arsenal de armas menores. Quando chegou ao Brasil em 1910, o Minas Gerais foi recebido com pompa e comemoração. Sua chegada não apenas elevou a moral da Marinha Brasileira, mas também fez com que o Brasil fosse visto como uma potência naval na América Latina. Contudo, sua entrada em serviço coincidiu com um período turbulento da história brasileira, marcado por descontentamento social e muita instabilidade política. Um dos episódios mais marcantes da história do Minas Gerais foi a Revolta da Chibata, que ocorreu justamente em 1910. A revolta foi conduzida por marinheiros que estavam insatisfeitos com os severos castigos físicos aplicados a bordo dos navios, incluindo o uso da chibata. Os marinheiros do Minas Gerais, juntamente com outras embarcações, tomaram o controle do navio, exigindo melhores condições de trabalho e o fim dos castigos corporais. O líder da revolta, João Cândido, ficou conhecido como o Almirante Negro, e suas ações provocaram um grande debate nacional sobre a disciplina militar e os direitos dos marinheiros. A revolta durou apenas alguns dias, mas teve um impacto duradouro. O governo cedeu a algumas das exigências, abolindo as sanções financeiras e prometendo melhoria nas condições de vida a bordo. No entanto, muitos dos líderes da revolta enfrentaram perseguições e punições, marcando a Revolta da Chibata como um evento crucial na luta por justiça social do Brasil. O couraçado Minas Gerais também esteve muito presente na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o Brasil manteve uma postura neutra. Porém, em 1917, quando o Brasil declarou guerra às potências centrais, o Minas Gerais teve uma participação um tanto limitada, sendo utilizado principalmente para patrulhas de segurança ao longo da costa brasileira, embora fosse considerado um dos principais navios da Marinha. Sua utilidade em combate próprio era restrita, pois a guerra naval estava mudando rapidamente com o advento de novas tecnologias, como o submarino e o porta-aviões. Durante a guerra, o Minas Gerais se destacou para proteger os interesses brasileiros no Atlântico e garantir a segurança marítima, mas não teve a chance de participar em batalhas decisivas. O conflito global trouxe à tona a necessidade de modernização da Marinha brasileira, que enfrentou dificuldades para acompanhar as inovações tecnológicas da época. Após a Primeira Guerra Mundial, o Minas Gerais passou por uma série de modernizações. Em 1920, foram apresentadas reformas significativas que incluíram uma atualização de seu armamento e melhorias em seu sistema de propulsão. Essas modernizações buscavam prolongar a vida útil do encouraçado, mas, com o tempo, ficou evidente que ele estava se tornando muito obsoleto. Nos anos 30, o Minas Gerais passou por sua última grande atualização, mas a evolução das táticas navais e o surgimento de novos tipos de navios de guerra tornaram cada vez mais difícil a necessidade de sua manutenção. Com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se viu diante da necessidade de uma marinha mais moderna e eficiente, capaz de enfrentar novos desafios. Porém, finalmente, em 1952, o Minas Gerais foi desativado após mais de 40 anos de serviço, sendo considerado um navio obsoleto. Em 54, foi vendido como sucata, marcando o fim de uma era da história da Marinha brasileira. O encouraçado Minas Gerais não foi apenas uma impressionante máquina de guerra, ele simbolizou um período de transformação e modernização da Marinha brasileira. Sua história reflete os desafios enfrentados pelo Brasil no início do século XX, tanto em termos de poder militar quanto em questões sociais. O legado do Minas Gerais permanece como um testemunho da evolução da Marinha e da luta por direitos de justiça social na história do Brasil. Bem, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar teu like, comentar o que achou dele e se inscrever no canal.